Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Atés dormiu na casa da Nenri e logo após acordar, ele vai onde tem umas fotos, pega um quadrinho ali onde está a foto da Nenri também com o Kenan e fica ali olhando o tempo todo e dá para perceber que ele fica olhando com uma revolta muito grande. Logo depois, nesse exato momento, é quando a Nenri chega, dá bom dia a ele também retribui o bom dia e logo depois ela questiona ele como assim, que ele não foi para casa ontem? Ele diz que não, porque ela não estava bem e não queria que ela ficasse ali sozinha. Ela fica calada, sorridente e ele diz que pelo menos aquele sofá ali estava bem cômodo. Em seguida, ela olha para ele e agradece por ele ter ficado ali com ela. Logo depois, ele pergunta a ela se eles dois podem conversar. Ela diz que está tudo bem e ele chama ela para se sentar. Os dois se sentam, ficam em silêncio, então ele começa a puxar assunto e diz que algo aconteceu na noite anterior que não deixou ele dormir. Ela pergunta a ele o que foi que aconteceu. Por sua vez, então ele responde que é o tio dela e ela fica até sem saber o que fazer e logo depois que ele fala um monte de coisa contra o Kenan, ele depois diz a ela que ela não pode ficar ali gostando tanto que ela gosta do tio dela, porque tudo que o oficial disse a ele, então de fato é verdade. Ela fica calada e ele diz que esse assunto é muito sério e ela continua em silêncio. Ele depois diz a ela que acredita que ela deveria ir na polícia e contar para eles toda a verdade sobre o tio dela. Ela fica calada, até fica sem saber o que fazer e ele continua dizendo que ela deveria dar todos os contatos dele, aonde ele vem quando vem para ali se hospedar em Istambul, mas na realidade ela deveria falar toda a verdade para os policiais. Ela diz que ela não pode fazer isso porque querendo ou não, ele é o tio dela. Ele diz que ela tem que fazer isso sim, porque ele é culpado e se ele segue fugindo ali, é obrigação dela sim contar toda a verdade para a polícia. Ela começa até a querer chorar e chama o nome dele, pedindo a ele que, por favor, que ele não pressione ela tanto assim. Ele diz, então tá bom, a escolha é dela, já que ela não quer fazer, e até que ela não vá na polícia e conte toda a verdade e nunca mais eles vão voltar a se ver. Então ele se levanta pegando o casaco para ir embora e ela questiona ele antes de sair o porquê ele quer tanto que ela faça isso. Ele fica calado e ela começa a questionar ainda mais que ele diga, não fique calado, responda a pergunta dela o porquê que ele quer tanto que ela faça isso. Ele então volta, olha seriamente para ela e diz que é porque ele não quer de forma nenhuma viver na sombra de um homem ali que é totalmente culpado. Ela fica calada e ele diz que ela tá tomando toda a responsabilidade para ela ali ao ficar calada, ao proteger o tio dela. Ela continua em silêncio, ele dá uma sacudida nela ali, feito um saco de batata, perguntando a ela se ela quer mesmo que o tio dela fique fazendo tanta gente sofrer por ali. Ele olha para ela, consegue sentir ali um pouco de frieza dela e diz que na realidade ela também não tem piedade, né? Dá até logo e vai saindo, deixando ela chamando por ele ali o tempo todo. Só que parece que as palavras dele ali serviu para ela, porque nesse momento quando o Kenan liga para ela, ela olha, vê que a chamada do tio dela chama maldição e sapeca o celular no chão. Já com o Kenan, ele fica olhando para o celular logo depois e fica se perguntando e agora o que foi que aconteceu e decide ligar para o Cemal, que atende o telefone e pede para que ele diga o que aconteceu, do que é que ele está precisando. Ele então pergunta se a Nenri, a sobrinha dele, está em casa porque ele está tentando ligar para ela e ela não está atendendo nenhuma de suas chamadas. O Cemal diz para ele que agora nesse exato momento está em frente à casa dela. Ele pede para que ela perceba se ela está bem ou se precisa de alguma coisa e pergunta se ele entendeu. Depois ele pede para que ele também fique de olho ali, no caso do ele pergunte para onde que ele foi e fique esperto e diga a ele que ele não pode de forma nenhuma, não permita que ele vá até a polícia. Só que o negócio é que enquanto o Kenan está falando com ele ali, ele vai olhar de lado e vai bater de frente com o Atés. O Kenan percebe ali o silêncio e fica chamando o tempo todo ali pelo Cemal, que está ali embelezado sem saber o que fazer frente a frente ao Atés. O Kenan continua chamando por ele, perguntando a ele o que foi que aconteceu, se aconteceu alguma coisa de ruim e pede para que ele responda agora mesmo. Por sua vez, o Cemal diz a ele que não se preocupe, que não é nada.
O Kenan diz a ele que então tudo bem, mas que mantenha ele informado. Semal diz a ele que tudo bem, não se preocupe, que vai fazer exatamente como ele está pedindo. Então o Atés vai se aproximando dele e ele logo questiona o Atés o que é que ele está fazendo ali. O Atés então pergunta a ele se ele precisa dar alguma explicação para ele. O Semal diz a ele que perguntou e vai perguntar novamente o que é que ele está fazendo ali. O Atés diz que pelo que ele vê ali, ele já converteu em um desses tipos aí que está fazendo agora parte da máfia, né? Semal fica calado e o Atés continua dizendo pelo jeito que ele fala, as suas atitudes, inclusive ali até a sua roupa. O Semal diz a ele que ele não fale com ele dessa forma e que responda a sua pergunta que ele acabou de fazer, o que é que ele está fazendo em frente à casa da senhora Nenri, e questiona ele ainda mais se ele está novamente atrás do senhor Kenan. Ele fica calado, não diz nada, e o Semal diz: ou será que você é o tal do Denis que tanto a senhora Nenri fala? O Atés continua em silêncio e o Semal diz que esse nome Denis de fato ali é até o nome da falecida filha dele, né? A cena imediatamente muda e vai lá para o Warda, que está destinado a contar toda a verdade para Bahar, e ao chegar lá na casa dela, a Efsun também chegou juntamente com ele, chama o seu nome e pede a ele que, por favor, que ele não fale nada. Se ele vai falar, a gente não sabe ainda, mas vamos saber daqui a pouco, porque ele olha revoltado para ela e vai sim até a casa da Bahar e deixa a Efsun ainda mais nervosa, gritando, chamando pelo seu nome. Ele fica frente à porta ali, a Efsun olhando pra ele, torcendo pra que ele não diga nada. Ele olha meio de rabo de oi pra ela, mas acaba batendo na porta. Mas com certeza aqui, isso aí ele não vai te contar nada, porque na realidade a gente sabe que lá na frente, quem conta toda a verdade na realidade é a Uliar, que conta tanto pra o Atés e também pra Bahar. Mas vamos ver o que é que vai acontecer agora, né? O Ardan continua batendo na porta ali, e a Efsun ali chega, tá mole ali, sem saber o que fazer, pedindo a ele que, por favor, que ele não faça isso. Mas ele não quer nem saber, ele continua sapecando na porta ali até que a Efigênia aparece, abre um pouco a cortina, olha pro rosto dele, abre a porta, dá bom dia a ele e ele também dá bom dia pra ela. A Efsun, por sua vez, fica ali sem saber o que fazer e o Ardan pergunta a ela se a Bahar está em casa. Ela responde pra ele que não, que ela acabou de sair porque ela foi visitar o túmulo lá da sua filha Denise. De volta lá com o Atés, agora ele começa a questionar o Semal se de fato ele já esqueceu tudo ali, o que foi que o Kenan fez, e começa a dizer revoltado a ele ali se ele se lembra o que ele fez com seu filho Duruk, se ele também se lembra o que foi que ele fez lá com a Seonita Hazete e também com o pai dele, e ainda questiona ele se ele esqueceu o que ele fez com o senhor Elias. O Semal, ele fica calado, até meio cabisbaixo, e o Atés continua perguntando se ele esqueceu de tudo, porque não tem condições, porque isso não tem explicação dele seguir ali ao lado do Kenan. Semal, ele continua sem saber o que falar, e o Atés diz que quer lembrar o tipo de homem que ele, o Semal, era, que era um homem valente e também muito honesto. O Atés continua dizendo que ele era o tipo de homem que movia o mundo para fazer qualquer coisa ali, para ficar com a mulher que ele amava, e também pergunta a ele se ele se recorda de tudo que o Kenan fez e pede para que ele não esqueça de nada disso. Só que o Atés, ele não se cala não, ele tá com a gota serena ali dizendo um monte de coisa com ele, com o Semal, e o Semal por sua vez fica calado, e o Atés continua dizendo que ele tem que se lembrar o que ele fez com o seu filho Duruk, que inclusive ele mesmo ajudou ele a procurar, e pede que por favor que ele não esqueça o tipo de homem que é o Kenan. O Atés, revoltado, começa a questionar ele ainda mais o que foi que aconteceu e o porquê ele se tornou praticamente ali um escravo do Kenan. Semal, por sua vez, ele fica até sem saber o que falar, e o Atés continua dizendo um monte de coisa com ele, até dá uns empurrões em leve nele ali, perguntando se é fortuna, se é dinheiro, que fez ele mudar assim radicalmente. O Atés, logo em seguida, para finalizar, olha seriamente para ele e diz que por ele, pelo Atés, ele pode fazer o que ele quiser, pode dizer ao Kenan que viu ele, o Atés, porque isso para ele não importa. O Atés continua dizendo que ele já perdeu tudo que ele tinha na vida dele, e tudo que apenas basta na vida dele agora ali é a sua própria vida, e o dia que ele vier ter medo do Kenan, com certeza ele já estará morto. O Atés diz a ele novamente então que por ele pode fazer o que ele quiser, vai embora e deixa o Semal por sua vez sem saber o que fazer.